compartilhei primeiro só a parte de consumidor e depois da Mari eu compartilho a parte de infância para vocês não terem aí spoilers. Então vamos lá. Meu nome é Naira Ravena, me apresentei no começo, sou defensora do Rio Grande do Norte e vamos agora para direito do consumidor. Estou me sentindo assim de férias, que comigo deixaram consumidor e infância, duas matérias maravilhosas, curtas, tranquilas. Então vamos dar um batidão aqui para a gente conseguir revisar o máximo possível com alguns pontos específicos de aprofundamento à parte consumerista e de infância. Vou precisar de um suporte aí de vocês só para me dizerem se os slides estão aparecendo para vocês. Estão aparecendo direitinho? Então, beleza, a galera já me deu ok aqui. Então, vamos lá, gente. Direito do consumidor. Vocês vão ver que, além dos julgados de 2024, de janeiro até agora, eu coloquei alguns também de 2023 que foram divulgados em edições extraordinárias de 2024, para ficar um pouco mais completo, a gente ter uns conteúdos aí de relevância para ficarmos atentos aqui. Primeiro julgado que eu selecionei para vocês, porque ele vai ter vários pontos de correlação. O julgado diz respeito à área, ao aspecto do plano de saúde. A gente já sabe, né? Plano de saúde envolve direito do consumidor, salvo, por exemplo, situações de planos fechados do tipo autogestão também, que aí fica excluído. Então, lembrem-se para qual tipo de plano de saúde a gente está encaixando o direito consumerista aqui. E o primeiro julgado diz: a ecoterapia e a musicoterapia, duas formas de terapia específicas, né? Musicoterapia, o próprio nome diz, inclusive, são de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde para os beneficiários com transtornos globais de desenvolvimento, dentre eles, ou seja, inclusive o espectro autista, o TEA, né? Então vamos lá, gente. Trouxe vocês aqui só para ler o julgado? Não, vamos complementar aqui essa ideia. Essas terapias diferenciadas, o STJ teve que bater o martelo e dizer que elas são de cobertura obrigatória. Então, que não pode vir o plano de saúde e dizer: olha, eu não coloquei aqui musicoterapia, então não vai estar. Percebam que pessoas do espectro autista, às vezes de nível de suporte 2, 3, etc., eles precisam de outras formas de terapia diferenciada, não tão convencionais, para um desenvolvimento mais completo, para um avanço nesse desenvolvimento de uma forma global. E aqui, a questão ao chegar no STJ veio no seguinte sentido, de olha, não está regulamentado, não sou obrigada. Não vou falar que o plano de saúde que fez isso, a Mil, o plano de saúde disse que não ia cobrir, que não estava lá previsto e que a pessoa com autismo ali que se virasse. Quando o caso chegou primeiro na ANS, a ANS em 2022, por essa norma técnica aqui, essa resolução normativa que eu botei para vocês, de número 539, o ANS diz o seguinte, a ANS, né, a Agência Nacional Relativa à Saúde, disse o seguinte: devem sim ser prestadas as outras formas de terapia globais, não convencionais, desde que adequadas àquele tipo de tratamento e prescritas, obviamente, pelo médico. O caso ainda assim chegou no STJ e o STJ disse: todas essas terapias devem sim ser cobertas com cobertura obrigatória. Então, no seu contrato não precisa estar lá todo tipo de terapia, uma por uma, para ter essa cobertura. Bastaria estar contemplado, por exemplo, o transtorno do espectro autista, e aí ele já teria que conceder essas outras formas de terapia correlatas, e a partir de então, a STJ disse que seria obrigatório. Isso, ó, desde 2022, a ANS já tinha dito. Aí chegou uma outra questão dentro ainda desse julgado. Beleza, é obrigatório, mas se o sujeito ali, quando a AMIL negou esse tipo de terapia, o sujeito foi lá e por conta própria pagou essas terapias, ele vai ter direito ao reembolso? Então, plus a mais aqui para vocês. Se nesse caso o sujeito foi lá, tirou do próprio bolso e pagou esses outros meios de tratamento, ele vai poder o reembolso, e o STJ disse que se foi antes de 2022, antes dessa regulamentação da ANS, não, ele não teria esse direito a reembolso, que teria que ser depois de 2022 e mais.
e descumprindo o liminar do STJ ou do TJ ou do juiz, ali do caso, em comento. Então, se o sujeito, por conta própria, entre aspas, ao ter o tratamento negado quanto a essas outras terapias, tirou do próprio bolso e pagou, o STJ entendeu que não caberia esse reembolso. Botei aqui um plus a mais para vocês, porque o tema está muito em alta, principalmente quando a gente pensa não só em plano de saúde, de um modo geral, Lei 9656 dos planos de saúde, mas principalmente quando a gente trabalha as questões ligadas ao espectro autista. Recentemente tivemos, né, inclusive, o Dia Mundial de Inclusão da Pessoa com o espectro autista, e são vários direitos diferenciados, lembrando aqui, ainda fazendo um gancho com algumas coisas que a Ana disse, que tem até redução de carga horária de trabalho, seja da pessoa autista, seja do companheiro, do familiar, sem redução financeira, enfim, um tema super em alta. E também ano passado, 2023, esse que a gente está comentando é de 2024, mas também ano passado a gente teve um julgado falando sobre o Pediasult. O que é o Pediasult? A gente comentou até, para quem ouve aí o podcast, esse julgado estava até comentado lá do ano passado também. Ele é uma espécie de colete que auxilia nos tipos de tratamento para esse desenvolvimento motor global da pessoa que precisa fazer esse acompanhamento. O Pediasult, o STJ entendeu no final de 2023, em outubro, embora alguns estejam sendo deferidos judicialmente, mas o posicionamento do STJ é de que não cabe a obrigação, quando fora do contrato, de fornecer Pediasult, que é esse colete, para fins de um desenvolvimento motor melhor, porque ele ainda seria experimental. Então, para ninguém ficar com dúvida aqui, cuidado, tá no slide o Pediasult como um plus a mais, mas ele não é obrigatório por ainda ter um caráter experimental, segundo o STJ, beleza? Outro julgado também no âmbito do direito do consumidor ligado a plano de saúde. Então, lembrar, gente, que o plano de saúde, Lei 9656, excluídos do âmbito do consumidor aqueles que eu já mencionei, como, por exemplo, a autogestão. E o que é que o STJ disse aqui? Se a operadora de plano de saúde, a empresa ali do plano de saúde, que é obrigada a dar o tratamento, não tem como dar aquele tratamento na localidade da pessoa, do consumidor, do contratante. Então, o plano tem a obrigação de quê? Custear o transporte. E não havendo esse prestador naquele município e, exceção, desde que também não seja, obviamente, um município limítrofe. Então, não tem Vitória, vou para Vila Velha. O prestador tem que arcar? Não. Não tem no Rio, vou para Niterói. Tem que arcar? Em tese, não. Não tem em Salvador, vou fazer o tratamento em Lauro de Freitas. Tem que arcar? Não, são municípios limítrofes. Agora, se o consumidor que assina ali, paga aquele plano de saúde, aquele seguro cativo, né, de longo prazo, cumpridas as carências, ele vai fazer um tratamento e naquela área, naquela localidade de residência dele, não tem aquele tratamento disponível e ele tem que se mover, se transportar para outra localidade. Vamos dar um outro exemplo? Poxa, de Salvador para Feira de Santana, baianos aí entenderão. Poxa, de Vitória para Linhares. O pessoal do Espírito Santo aí deve saber a distância. Então, se ele tem que se deslocar numa distância mais relevante em não sendo um município limítrofe, aí o plano de saúde tem que arcar não só com o tratamento, mas também, por óbvio, com o transporte. Então, um julgado bem simples de compreender, bem autoexplicativo, mas então prestem bastante atenção, que ele pode ter que arcar com isso. E não se esqueçam que há casos em que a lei do plano de saúde, aqui fazendo um gancho a mais também, ela pode ter que arcar com aspectos em que o acompanhante é obrigatório, a pessoa está ali internada, ela pode ter que arcar também com aspectos ligados até mesmo à alimentação, à estadia, a depender da regulamentação do contrato e também da referência da Lei 9656. Plus a mais do plus a mais, sempre que a gente estiver falando de plano de saúde, lembrem da ANS, que é quem regulamenta. Então, vamos só lembrar aqui que é o quê? Uma autarquia especial.
com caráter diferenciado, porque ela vai regulamentar os aspectos dos planos de saúde, obviamente âmbito privado, não interfere em casos de SUS, etc. aqui, né? E nessa situação específica do plano de saúde da ANS, fiquem sempre atentos, mais um gancho com o administrativo, com a teoria da captura, que se dá quando a gente percebe que uma determinada agência acaba por ceder a alguns interesses que ela deveria fiscalizar. Vamos para mais um, pessoal. Mais um também de plano de saúde. Então, esse ano aí, de janeiro a maio, STJ, bastante plano de saúde, ó, ministro Marco Buzzi, e a turma, que é a quarta turma, é só de direito privado, tá? Deixo aqui até uma mensagenzinha, que eu estava estudando esses para falar com vocês, e acabei arguindo essa semana um aluno que é assessor desse ministro, e aí eu vendo, e eu falei, será que foi ele que me notou? Vou mandar, vou criticar esse aqui. Então, aqui nesse do plano de saúde, o próximo foi no seguinte: o STJ disse: a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não importa para fins de análise do dever de cobertura de medicamentos para tratamento de câncer. Estão lembrados dessa discussão? E aí, rol da ANS, os tratamentos, natureza taxativa, só pode cumprir ali, obrigar os planos de saúde aos que estão ali naquele rol, ou exemplificativo? Ou além daqueles, a gente pode dar uma ampliada? Ficou essa discussão. O STJ primeiro disse o quê? Natureza taxativa. Logo, em sequência, nós tivemos o quê? Reação legislativa, também conhecida como efeito backlash, porque saiu uma lei dizendo que a regra era ser taxativa, cabendo outras possibilidades de mitigação, ou seja, taxativo pero non mucho, né? Ali trouxe já uma taxatividade mitigada do rol da ANS. Então, primeiro o STJ disse taxativo, e aí, STJ, né, lembrar, Poder Judiciário, e aí o Poder Legislativo, numa reação legislativa, editou uma lei dizendo, alto lá, essa taxatividade é mitigada, então ela não vai impedir outros procedimentos de serem incluídos, a depender da situação do caso concreto. E a grande questão, quando estava em alta aí essa taxatividade ou não, o grande ponto de discussão era a questão do câncer. Imediatamente, muitas iniciativas, projetos e pessoas, né, familiares, começaram a se manifestar em redes sociais, dizendo como essa taxatividade iria prejudicar o tratamento de câncer, que muitas vezes envolve vários outros tipos de medicação, vários outros tipos de tratamentos correlatos. E aí o STJ, agora em 2024, disse o seguinte: para fins de tratamento de câncer, está coberto, não importa natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. Essa discussão está superada se se trata de um tratamento para cura ou, enfim, né, efeitos paliativos, a depender do caso, relativo ao câncer, certo, pessoal? Então, muita atenção. Ainda temos essa discussão? Temos. O rol atualmente é o quê? Taxativo, não é? Taxativo mitigado conforme a lei, reação legislativa. Mas para fins de câncer, a gente não precisa discutir esse ponto, deve ser coberto, tá? Então, sempre que cair isso aqui, lembrar de efeito backlash. O exemplo mais usual que a gente tinha de efeito backlash, que é esse efeito do back, né, de ir e reagir, de ter esse efeito rebote, digamos assim, o julgado mais conhecido era relativo à questão da vaquejada, lembram? Que a STF entendeu que era inconstitucional e depois veio uma emenda, era o exemplo clássico. Hoje em dia a gente tem um exemplo muito mais recente, talvez muito mais interessante, que é o efeito backlash do rol da ANS. Seguindo aqui, gente, vamos para as práticas. Finalizados os pontos de plano de saúde, vamos para as práticas consumeristas. O STJ, esse julgado é do finalzinho ali de 2023, só que a edição extraordinária foi publicada só agora em 2024, né? O STJ nos brindou já com várias edições extraordinárias no início do ano. E o STJ disse o seguinte: é devida a devolução integral, ou seja, 100% do valor atualizado pago pelo produto, não sendo cabível restituição do valor como usado, ou seja, um abatimento, uma diminuição. No caso de um objeto que teve vício redibitório,
reconhecido, ultrapassado o prazo para sanar o vício, nos termos do artigo 18 do CDC. Então, o que é que o STJ disse aqui, pessoal? Ei, fornecedor, se você ali vendeu um produto com vício redibitório, esse vício foi percebido depois e o fornecedor não conseguiu ajustar no prazo legal, ele vai ter que devolver o dinheiro ali, o pagamento de forma integral. Então, se eu paguei R$ 100, ele teria que me devolver, se eu paguei, né? Logo, ele vai ter que me devolver. Logo, esses R$ 100, ultrapassado o prazo de reajuste da situação que ele não conseguiu solucionar e ainda atualizado. Então, eu vou usar ali o índice de atualização e pode ser que esses R$ 100, um período depois, estejam valendo 102, 105, enfim. Então, o que o STJ disse foi, se houve um vício redibitório e não foi solucionado, não venha depois devolver dizendo, opa, você pagou 100, mas eu vou lhe dar 80, porque na verdade você usou o produto enquanto isso. Nada disso, eu usei o produto que eu estava precisando usar naquela situação, o vício era redibitório, que é vício redibitório oculto, aquele que não é perceptível rapidamente. Então, obviamente, usei porque não sabia que tinha um vício. Ao constatar o vício, fui atrás do fornecedor, tentei resolver a situação. Fornecedor utilizou dos seus prazos, aqui o STJ cita o artigo 18 do CDC, que vocês devem lembrar que é aquele artigo que diz que há um prazo máximo de 30 dias, podendo exigir alternativamente. Então, numa petição, ele pode escolher um deles, ou botar ou, e ter uma acumulação que a gente chama de imprópria. Ele pede ou, os três, sabendo que, na verdade, vai ser uma das opções, se ele não fizer a escolha. Então, acumulação imprópria alternativa, se ele desejar. Deu aquele prazo de 30 dias, o fornecedor não resolveu, ele vai poder escolher substituição do produto que teve esse vício por um outro produto incólume, né? Não viciado, não quebrado, não danificado, ou o que quer que seja. Ele vai poder pedir a restituição imediata da quantia, opa, monetariamente atualizada, o próprio artigo diz isso, o STJ ratificou, ou o abatimento proporcional do preço. Só que aí o queridão lá do fornecedor tentou fazer uma mescla aqui, o vê-se-cola, né? Vamos jogar para ver se cola. Eu não consegui resolver, eu vou te devolver o dinheiro, mas eu vou abater aqui porque você também usou, você também usufruiu. O STJ disse não. O fornecedor aqui, ele não resolveu, o consumidor está de boa fé, utilizou realmente o produto enquanto foi viável, não tendo identificado esse vício, tá? Então, fiquem atentos. Vou dar um exemplo, a gente tem uma televisão aqui na sala gigantesca, Digníssimo fez questão de comprar uma televisão assim, né? O apartamento, um ovo, a televisão a dúzia. E aí, a televisão a gente comprou massa e tal, ela se desliga sozinha a cada, tipo, 1 hora. Eu ia perceber isso de imediato? Não, no início a gente não se atentou muito, eu não assisto muito televisão. Depois de um tempo a gente percebeu que ela meio que esquenta e se desliga sozinha. Isso eu posso considerar um vício redibitório, porque vício e não fato, porque não traz nenhum risco à minha saúde, à minha incolumidade física ou mental, e sim ao meu bolso, minha incolumidade ali financeira. O vício redibitório, se eu aponto, se ele tem o prazo de 30 dias, ele vai tentar corrigir, não conseguiu corrigir, toma aqui a sua televisão defeituosa, quero o dinheiro que eu paguei na minha mão, atualizada. Não venha dizer que porque, nossa, ficou na casa dela a televisão 3, 4 meses, ela assistindo até ela identificar esse vício, e aí eu quero devolver abatido. Não pode. E lembrem-se também, só um gancho para vocês estudarem, aprofundarem mais, vício redibitório do CDC tem prazos e previsões completamente diversas do vício redibitório do Código Civil, tá? E aí a gente pode aplicar um diálogo das fontes, sempre que o do Código Civil, no caso concreto, for mais interessante, a gente pode usar o de lá. Sempre que o do CDC for mais interessante, a gente usa o do CDC, obviamente, se for um consumidor, para fazer essa alternância, beleza? Acho que ficou bem claro. Vamos para mais um. Só ver aqui o meu tempo. Não, ainda tem um tempinho com vocês. Vamos lá. Outro julgado. Não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra
a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos anunciados, na medida em que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado. O que isso quer dizer, gente? Vamos supor aqui um Mercado Livre da vida. Ele tem como um site de intermediação de compra e venda, ele tem como fiscalizar e checar a origem de todos os produtos que estão ali passando por ele? É impossível. Primeiro, que não é a atividade direta dele. Segundo, que inviabilizaria a própria atividade. Então, o que o STJ aqui quis dizer foi: alguma responsabilidade vai ser atrelada a ele de acordo com a atividade que ele presta. Então, por exemplo, se ele deixou vazar um dado nessa compra e venda, se ele não teve os aspectos de segurança ao consumidor, inserir o seu cartão para compra e venda, isso aí o site de intermediação responde. Agora, o produto em si, ele conseguir fiscalizar a origem de todos os produtos, os aspectos de qualidade de todos os produtos, o STJ diz que seria uma responsabilidade excessiva que vai muito além da própria atividade desenvolvida. Então, nesse tipo de caso, não cabe essa responsabilidade, essa imposição de que um Mercado Livre da vida avalie, analise todos os produtos, a origem de todos os produtos para essa compra e venda. Então, fiquem atentos com relação a esse ponto também, tá? Mais um, pessoal, esse aqui é treta, esse aqui é ótimo porque é aquele momento em que uma parte do STJ se manifesta de uma forma, outra parte se manifesta de outra forma, um julgado é de 2023, mas ali de abril, e o outro de 2024, e vamos ver como é que fica. Vamos lá. A gente tem no consumidor, no CDC, procedimento mais específico para as notificações, para as cobranças de dívidas, para as inscrições nos cadastros, que a gente chama dos cadastros negativos ou bancos de dados de devedores, né? A gente tem os procedimentos específicos. Um dos principais aspectos quanto a esses procedimentos específicos é a notificação do consumidor de que o seu nome vai ser inscrito ali no SPC, no Serasa ou em um cadastro parecido, similar a esses cadastros negativos de inscrição. Não confundam com credit scoring, que é o cadastro positivo, que é o cadastro que avalia as possibilidades de crédito e pagamento de cada consumidor, que não pode adentrar em dados ou circunstâncias sensíveis, e já foi dado como constitucional. Esse aí não precisa avisar. Não precisa ficar me avisando que, opa, vou aqui analisar, inclusive, uma informação aqui, uma historinha, para vocês nunca esquecerem essa parte de credit scoring. Uma aluna minha acabou de virar defensora pública no Mato Grosso do Sul, uma das defensorias mais bem pagas do país, graças a Deus. E aí, ela, de repente, acessou a conta do banco dela e o crédito dela, que era, sei lá, R$ 1.000 para o empréstimo, estava quase de R$ 200.000. Isso aí é o que, gente? Puro credit scoring. Já avaliaram que ela tinha agora uma situação estável de serviço público com a remuneração e ela já está ali, ó, ganhou vários pontinhos naquele histórico de crédito. Isso aí ela não precisa ser notificada previamente. Já para a inscrição negativa, a gente tem que ter essa inscrição notificada previamente ao consumidor. Qual que foi a discussão? Nosso CDC, né, gente, década ali de 90, com algumas alterações posteriores, ele fala de inscrição com envio de correspondência para casa do consumidor. Aí, em 2023, o julgadinho que está embaixo, o STJ disse, julgado da ministra Nancy Andrighi, né, com relação à questão da relatoria. A notificação do consumidor sobre a sua inscrição em cadastro restritivo de crédito, nossos conhecidos SPC e Serasa, exige o prévio envio de correspondência, a cartinha, ao seu endereço, sendo vedada a notificação por e-mail ou SMS, isso em 2023. Aí agora, a quarta turma do STJ disse o quê?
é válida a comunicação remetida por e-mail para notificar o consumidor inadimplente da sua inscrição, desde que comprovado o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino. Observem que provavelmente a gente ainda vai ter mais discussão com relação a isso, talvez com a unificação futura de uma tese fixada, algo nesse sentido. Mas ano passado disseram que não podia. Esse ano passaram a dizer que poderia sim. Meu posicionamento, e deixo aqui um posicionamento de reflexão para vocês. Deixei aqui, e aí, Brasil, pode ou não pode? Gente, hoje em dia a gente pode a notificação, a citação, até para processo criminal por WhatsApp. Então, de fato, acaba aqui trazendo uma reflexão se não seria muito restrito o aspecto de condicionar a notificação, a correspondência e a endereço, e não poder ser e-mail, WhatsApp, principalmente, óbvio, se tem certeza que é aquele consumidor. Mas estamos aí com essa divergência, essa tretinha, se poderia ou não notificar só via e-mail, via SMS. Vamos para mais um, pessoal. Mais um julgado que diz respeito a práticas, a responsabilidade também que pode advir com relação às práticas do direito consumerista. Repetição do indébito, a chamada aí repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC. É cabível se a cobrança indevida consubstanciar a conduta contrária à boa-fé? Objetiva. Então, observem que aqui o parâmetro é a boa-fé objetiva, não traz aspectos subjetivos, ou seja, se dá independentemente de elemento volitivo, dolo ou culpa. Discussão, né? Gritaria e confusão aqui. Por quê? Primeiro ponto, o artigo 42 do CDC sequer exigia aspectos ligados a uma contrariedade à boa-fé. Bastava ter uma cobrança indevida. O CDC, inicialmente, não fazia essa exigência. Vou ler aqui para vocês só o artigo 42, parágrafo único, para estarmos nos termos devidos. E ele dizia o seguinte: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Qual o primeiro requisito? Cobrança indevida, o segundo, ele ter pago. Não adiantava, fui cobrado indevido, vou cobrar aqui em dobro, pedir em dobro, se ele não tiver pago, obviamente. Acrescido de correção monetária e juros, salvo hipótese de engano justificável. Aí o STJ começou a trazer em outros julgados, um pouco mais à frente, uma exigência de uma situação de, tem que demonstrar que é uma má-fé, e aí ficou essa discussão. Atualmente, o STJ diz o seguinte: tem que contrariar a boa-fé objetiva, então, é um aspecto exteriorizado, mas que não exige dolo ou culpa. Então, ainda que não haja dolo que diga assim, nossa, eu vou fazer isso aqui para essa pessoa pagar em dobro, ainda que não haja uma má-fé subjetiva, ainda que não haja uma culpa, ele está fazendo ali e aí faz tudo errado e manda os boletos errados ali para todo mundo, ainda que não tenha essa questão de uma culpa ou um dolo, uma imprudência ou negligência, imperícia, uma má-fé, subjetivamente um elemento volitivo voltado a cobrar em dobro, o STJ diz que pode ter, voltado a cobrar em dobro não, né? Me retifico, voltado a cobrar de forma incorreta, o STJ diz que pode o consumidor pedir o que pagou em dobro, desde que a situação seja contrária à boa-fé. Não importa o ânimo, não importa se o sujeito sabia ou não o que estava fazendo e como, mas sim um engano justificável é a única coisa que vai afastar essa questão dessa cobrança. Então, observem que o STJ já foi moldando por várias vezes esse artigo 42, parágrafo único. Não confundam. Aqui eu preciso fazer um adendo para vocês, principalmente porque já foi cobrado tanto na FCC quanto na FGV a diferença do procedimento do Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil, ele diz que a cobrança judicial ali de um valor que não é devido já pode gerar uma responsabilização e uma indenização por conta dessa cobrança judicial por si só. Ela não exige o pagamento da outra parte. Então, percebem a diferença do CDC
para o Código de Processo Civil, o CDC, o requisito é já ter pago para poder pedir em dobro. O Código de Processo Civil não exige esse pagamento, mas exige que o sujeito que está cobrando esteja cobrando judicialmente, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Só fui pegar o artigo. Vamos para mais um, pessoal, mais um julgadinho. Estamos já finalizando, vamos para o nosso último julgadinho de consumidor, que, na verdade, é esse daqui sobre conceito do direito de consumidor. O que é esse conceito do direito do consumidor? Vamos lembrar onde é que a gente tem conceito de direito do consumidor? No Código, artigo 2º, artigo 17, artigo 29. Porque a gente vai ter o artigo 2º do CAPT, que é aquela questão do aspecto finalístico do consumidor. A gente vai ter a questão da vítima e a gente vai ter a questão também das coletividades e das pessoas impactadas no mercado de consumo. Então, a gente tem vários artigos com o conceito de consumidor. Chegou um caso no STJ em que o STJ tinha que decidir se aquela pessoa jurídica, que era uma concessionária de serviço público, era ou não consumidora. O caso concreto envolvia uma concessionária contra um banco, dizendo, não, eu sou sim consumidor, o banco aqui, coisa e tal. E o STJ disse, não incide o CDC para essa concessionária, que é uma grande concessionária de um grande grupo econômico, que tem muita organização, planejamento, funcionário, participa de muitos processos licitatórios, tem sujeição a várias agências de regulação setorial, e aí entendeu que, nesse caso, não incidiria o CDC. Porque, gente, o critério prioritário, o critério que mais faz a distinção hoje para o STJ, a partir, inclusive, de posicionamentos da ministra Nancy Andrighi, é a questão da vulnerabilidade. E a vulnerabilidade em âmbito concreto. Primeiro ponto, não confundam vulnerabilidade com hipossuficiência. Hipossuficiência é um requisito que vamos analisar muitas vezes para outras finalidades, como, por exemplo, inversão do ônus da prova, que está ali no artigo 6º do CDC, certo? No caráter ope judicis, ope leges, nem se avalia essa inversão, mas a hipossuficiência pode ou não existir. A vulnerabilidade é própria do consumidor. Todo consumidor é vulnerável. E o STJ diz que para ser ou não consumidor em casos limítrofes, em que essa questão da utilidade do bem, o aspecto finalístico não esteja tão claro, vai se avaliar justamente a vulnerabilidade. Alguns exemplos, casos de cooperativas, de motoristas, cooperativas relacionadas a costureiras, em que você nota ali na situação que ele até comprou algum tipo de bem ou insumo para reempregar naquela atividade, mas que há uma vulnerabilidade tão acentuada que ele é comparado a um consumidor e considerado um consumidor quando em visualização e comparação com a empresa, a pessoa ali que lhe vendeu aquele bem, aquele insumo para reempregar na sua cadeia de produção. Então, aqui nesse caso, o STJ entendeu que não haveria justificativa para aplicarmos o CDC. E deixo aqui, obviamente, para vocês a teoria finalista mitigada, porque a gente tem a maximalista, todo mundo é consumidor, e a gente tem a finalista, todo mundo que adquire desde que use ali como destinatário final seria consumidor. O STJ faz o quê? Fica no meio. Nem todo mundo que compra é consumidor, nem todo mundo, para ser consumidor, vai ter que ser destinatário final. Se eu tenho alguém que adquire um produto ou serviço no mercado de consumo, ou é vítima, ou é uma coletividade impactada naquele mercado de consumo e tem uma vulnerabilidade identificada, então vai ser, sim, consumidor, porque o foco do direito do consumidor é o que, gente? O desequilíbrio. É esse aspecto que muitas vezes a gente fala até, gancho aqui com o constitucional, direitos fundamentais em aspecto diagonal. A gente tem uma relação desequilibrada e o CDC busca reequilibrar. Eram esses os julgados de consumidor. Passei do meu tempo 2 minutos, então me perdoem aí por esse acréscimo. Imagino que a Mari já esteja por aqui, já estou vendo a Mari aqui. Vou só conferir o chat, mas eu estava dando uma olhadinha.
sem dúvidas, né? Todo mundo arrasa em consumidor, não tenho dúvidas disso. Só vou deixar aqui a deixa de lembrem-se de revisar todos aqueles julgadinhos que o STJ uma hora diz. É consumidor? Não é consumidor. Agora é de novo. Agora não é. Ah, condomínio não é. Governo não é. Banco é. Seguro privado encaixa. O seguro ali, se for fechado, não for aberto ao público, já não encaixa. Plano de saúde é consumidor. Autogestão não é. Então, só fiquem atentos, porque muitas das questões, principalmente FGV, principalmente quem pensa aí no ENAM ou numa magistratura, e alguns MPs perguntam bastante sobre quando é ou não CDC aplicável. Mari, me expulse. A Mari já está dando aí o ar da sua graça. Oi, tá dando para Então, gente, ouvir? tá dando para ouvir, te ver perfeitamente. Vou te deixar aqui, ó, super à vontade, a casa é sua.